Estou de volta e hoje é para dizer que vai rolar a saga mais querida do Brasil para o concurso de Minas Gerais que vai acontecer no dia 25 de agosto de 2019. E é o seguinte, meu amigo, nós vamos entrar, é para quebrar tudo, porque hoje é o vídeo 1 de 77. Amigo, você vai fiscalizar esse canal do YouTube aqui, porque nós vamos postar 77 dias consecutivos para aprovar você no concurso de Minas Gerais. Vamos lá? Olha só, então, saga de Minas Gerais. E para você que vai até o final, para você que está curtindo essa iniciativa, que vai ser exercida, meu amigo, por mim, de forma absolutamente gratuita, é o seguinte: eu quero que você pague com um like, pague com o like, dê um joinha agora, depois não que você vai esquecer, tá? Eu já aprendi com o Windows que o pessoal esquece. Então, mete a mão no botão do curtir, comenta aqui embaixo. Eu vou passar nos 7 grupos de Minas Gerais. Sim, meu querido, porque eu tô aqui para dizer para você o seguinte: lá em Minas Gerais não adianta só passar, você tem que passar nos 7 grupos. Se você não tirar 50% da nota do número de questões em cada um dos 7 grupos, você está automaticamente reprovado. Ou seja, tem como você ser reprovado em Minas Gerais tirando 95 pontos. Acredita um negócio desse? 95 pontos tem como você ser reprovado, mesmo sendo o primeiro colocado no concurso, com muita sobra para o segundo, ok? Então olha só, passa a tela aqui, se liga, nós temos 7 grupos em Minas Gerais. Ó, registros públicos e conhecimentos gerais com 30 questões para provimento, ok? É a mesma coisa para remoção. Direito civil, 22 questões, processo civil 8, penal e processo penal 8, tributário 8, comercial 8, constitucional e administrativo 16. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. Se você tirou 30 aqui, 16 aqui, 8, 8, 8 aqui, você já vai estar com 92 pontos. Se você tirar só 3 pontos aqui em processo civil, você está automaticamente reprovado. É por isso que alguns dizem que a primeira fase de Minas Gerais é uma, se não a mais desafiadora do Brasil, porque mesmo tendo bastante vaga, e olha que nós temos muitas vagas, mais de 600 vagas para esse concurso. Agora é o seguinte, mesmo tendo muitas vagas, não é fácil passar na primeira fase de Minas Gerais, porque você tem que fazer o mínimo, tá? E eu vou dizer uma coisa, para quem não estudar, o grupo da morte vai ser um desses aqui, ó, um desses 4, ok? Direito, ó, aqui, ó, processo civil, 8 pontos. Se você não tirar 4, você tá ferrado, já tá reprovado. Mesma coisa, penal e processo. Veja, você vai ter que estudar tudo de penal e processo penal e vai ter que acertar pelo menos 4 questões, tá? Mas o máximo que você faz com o seu estudo são 8 questões, mas não dá para ignorar. Em Minas não dá, porque senão você reprova. Eu tenho um aluno que já tirou 78 em Minas Gerais, estava ali na cabeça, só que foi reprovado porque não tirou o mínimo em penal. Ó, geralmente penal e processo penal é o que reprova em Minas Gerais. Mas no último concurso foi processo civil que reprovou, que foi o verdadeiro grupo da morte, ok? Para não ser grupo da morte nenhum deles, naturalmente você vai ter que ficar muito ligadão. Então, amigo, ó, por incrível que pareça, em Minas Gerais, você não pode desprezar essas matérias aqui, tá? Usar o princípio de Pareto. Na verdade, talvez você tenha que estudar o contrário, né? Talvez você tenha que estudar o contrário. Estudar bastante essas matérias aqui e, sem dúvida alguma, partir para essas aqui. Mas se você não tirar o mínimo aqui, você está reprovado, entende a ideia? Então, queridão, vamos lá pro topo, em rumo ao primeiro lugar, com sobra para o segundo. Vamos lá começar essa saga de Minas Gerais. Hoje eu trouxe 3 questões para você, ok? Vamos lá. Questão número 1, prova da Consulplan 2018, concurso de Minas Gerais para juiz substituto. Deixa eu ver como que você está se preparando aí, deixa eu ver como que está a sua preparação. Vamos lá. Quanto aos contratos, é correto afirmar que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. E aí, o que você marcaria nesta prova? Quanto aos contratos, é correto afirmar que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos.
O que você marcaria na questão número 9, senhoras e senhores? Valendo um registro de imóveis na capital, valendo um tabelionato de notas na sua cidade. Questão verdadeira. Aliás, é o que você extrai da leitura do artigo 475 do Código Civil Brasileiro, o Código de Miguel Reale, que substituiu o Código de Bevilacqua, que era de 16. Senhores, o artigo 475 do Código Civil diz que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Então, essa questão cobrada na prova da magistratura em 2018, sem dúvida verdadeira nos termos do artigo 475, ok? Se ligou no movimento? Então, vamos pra cima, queridão! Aliás, se você quiser imprimir essas questões que eu estou resolvendo aqui, entre no nosso site que é www.cursopaulomachado.com.br. Você vai ter todas essas questões aqui para você imprimir e assistir às aulas, ok? Tudo isso de forma absolutamente gratuita. Entra lá e aqui embaixo na descrição do vídeo, ó, tem um link para você entrar no WhatsApp, onde nós vamos trazer mais informações ainda sobre o concurso de Minas Gerais, onde eu vou compartilhar algumas sacadas. Vamos embora. Vamos agora para a questão número 2. Questão número 2 da saga de Minas Gerais. Consulplano 2018, prova para juiz de direito substituto. Olha só, quanto aos contratos, é correto afirmar que aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar, exceto se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. E aí, o que você marcaria? Olha aí, aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não executar. Quem mandou prometeu pelos outros. Só que é o seguinte, exceto se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado. E desde que, pelo regime do casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre seus bens. Questão verdadeira. Verdadeira. Então prometa à vontade em relação a terceiros, mas cuidado com a promessa que você faz em relação ao cônjuge, porque o Código Civil tem uma ressalva. Olha só o artigo 439 no caput e no parágrafo único. 439 diz assim: aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este, o terceiro, não executar. Quem mandou você prometer em nome de terceiro? Agora tem um detalhe. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, porque o cara não tem moral sobre o cônjuge. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência. O ato a ser, se for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado. E desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens. Ok? Então, por isso, questão verdadeira, combinação do caput com o parágrafo único do artigo 439. Ok? Vamos agora, então, para a questão número 3. Volta um pouquinho a questão número 2. Tudo bem? Está aqui o nosso site, né? Para quem não sabia. Então, vai lá. Questão número 3. Questão número 3, prova da Consulplano 2018, Minas Gerais, concurso para juiz de direito substituto. Olha só. Quanto aos contratos, é correto afirmar que é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante, independentemente do regime de bens, expressamente houverem consentido. E aí, senhores, quanto aos contratos, é correto afirmar que é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante, independentemente do regime de bens, expressamente houverem consentido. O que você marcaria nessa questão número 3? Questão verdadeira ou questão falsa? Valendo o registro de imóveis na capital, fala pra mim, o que você marcaria, meu irmão?
Questão falsa. Mas eu tenho certeza que muita gente errou, porque as pessoas não prestam atenção aqui nessa parte, independentemente do regime de bens. Senhores, eu não preciso da outorga uxória, eu não preciso da anuência do cônjuge se eu tiver diante da separação obrigatória de bens. Veja só o que diz o artigo 496. É anulável, e não é errado por conta disso, realmente é anulável, tá? É anulável a venda de ascendente a descendente, por exemplo, do pai para o filho, salvo se os outros descendentes, os irmãos ali, e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Tudo bem, mas o parágrafo único diz, olha, em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Então, quando ele colocou independentemente do regime de bens, ele deixou a questão como sendo errada, como sendo falsa. Se ligou no movimento? Então, esse foi o gabarito oficial. Deixa eu avisar para você duas coisas importantes. Na verdade, eu acho que eu tenho 3 coisas importantes aqui que eu vou te falar em cerca de 60 segundos. Primeira coisa, entra no grupo de WhatsApp que está aqui, que eu vou facilitar a sua vida. Para você que não quiser pegar lá no site, quiser acompanhar rapidinho, o que acontece? Eu vou colocar essas questões que nós estamos fazendo aqui nesse grupo aqui que eu vou indicar. Então, entra nesse grupo para você ficar ligadão o tempo todo nas questões que eu vou cobrar. Perfeito? Se ligou nas questões que eu vou resolver durante a saga de Minas. Então entra agora enquanto tem vaga, tá? Se tiver lotado quando você entrar, você pede para nossa equipe criar um outro grupo, porque os nossos grupos lotam muito rápido. Afinal de contas, são mais de 100 grupos. Então, senhoras e senhores, entrem aqui agora enquanto há tempo. Grupo focadão. Perfeito? Se ligou? Tudo bem. Dentro desse grupo, você vai perceber que nós falaremos sobre uma coisa fantástica, o lançamento da maior e melhor preparação que nós já fizemos para a primeira fase de concurso de cartório do Brasil. Olha, indiscutivelmente, Máquina da Primeira Fase foi o curso mais vendido, mais requisitado de 2018 e agora no início de 2019. Só que agora nós vamos para uma nova edição. É o Máquina da Primeira Fase 5.0. Cara, nós estamos praticamente com o dobro de questões. Praticamente com o dobro de questões que nós tínhamos. E detalhe, no novo Máquina você não tem apenas questões de cartório. Antigamente nós só tínhamos questões de cartório, nós literalmente zeramos o jogo, praticamente zeramos o jogo em relação a cartório. Por isso, nós queremos mais, nós queremos nossos alunos no topo. Eu, Paulo Machado, quero estar no topo e pensando nisso agora, ó, nós vamos ter questões de magistratura, questões do Ministério Público, questões para delegado, nós vamos ter questões inclusive para OAB. Então, cara, simplesmente nós levamos agora para o próximo nível. Inclusive, o seu amigo que está estudando para a OAB, seu amigo que está estudando para delegado, seu amigo que está estudando para magistratura, chegou a hora de você chamar esse cara para fazer parte do Máquina. O curso que está sendo utilizado por juízes federais, por promotores, por procuradores, que foi utilizado por mim para passar 11 vezes na primeira fase do concurso de cartório em 11 estados diferentes, agora também vai poder ser utilizado por quem está estudando para magistratura, para o Ministério Público, para delegado, por que não dizer também para outras carreiras policiais. O nosso primeiro lançamento do Máquina 5.0 vai ser dia 18 de junho. Vamos quebrar tudo, meu amigo, porque nós vamos entrar, meu amigo, para fazer a diferença no concurso da magistratura, concurso da MP, concurso para advogado, concurso para delegado. Nós vamos com tudo. Nós vamos com tudo. E se esse curso tem sido líder em aprovação para a primeira fase no concurso de cartório, onde eu tenho juízes, promotores, delegados, será que ele serve para você também arrebentar na primeira fase de outros concursos? Agora é que nós vamos ver a partir dos depoimentos. Dia 18, entra nesse grupo para você participar, para você ter uma oferta especial, para você ver todos os detalhes do que vai rolar nesse curso, ok? Bom, segunda notícia, senhores, é que nós vamos ter uma revisão presencial e online, como sempre tivemos. A maior revisão do Brasil para concurso de cartório
tem sido a nossa do curso Paulo Machado já há alguns concursos, Foi assim no Paraná, foi assim no Rio Grande do Sul, foi assim em Santa Catarina, foi lá em São Paulo, foi lá no Ceará, foi nos 2 últimos concursos de Minas Gerais, foi em Rondônia, lá em todos esses estados que eu comentei com vocês, cara, e tá simplesmente power. Nós faremos, senhores, muitas questões. Entre simulado e questões resolvidas em sala, serão mais de 1000 questões, da semana que antecede a prova. Quer saber detalhes sobre essa revisão e comprar agora? Entra no nosso site. Inclusive é o seguinte, você tem a promoção do grupo. Monte seu grupo, e faça o Pague 3, Leve 4. Se você tiver, o valor da revisão é X. Então, se você até 3 pessoas, se 3 pessoas se juntarem para comprar, o que vai acontecer? Você ganha um 4 convite. Então, o que você pode fazer? Você pode começar com a gente para 4 pessoas pagarem como se fossem 3. Se você montar seu grupo de 4 pessoas, vocês só pagam 3 inscrições e aí o valor sai muito menor. Perfeito? Se ligou? E você pode participar de forma presencial ou de forma online. E detalhe importantíssimo, amigo, você pode fazer 2 dias online, 2 dias presencial, desde que isso seja previamente combinado com a nossa equipe. Nesse momento, no momento da gravação desse vídeo, ainda tem vaga, mas, amigo, presta atenção porque nós fomos o curso que mais pipocou na última revisão de Minas Gerais. Afinal de contas, no sábado que antecedeu a prova de 2018 em Minas Gerais, nós inclusive resolvemos em sala de aula a prova de remoção, que foi no sábado. Não estou prometendo que a gente vai fazer isso, mas foi muito legal esse evento lá. Então vai ser super mega power! Então fica ligado no movimento, entre em contato aí com os nossos consultores, dá uma olhada no nosso site e eu vou para a dica transformacional que sempre vai rolar no final desses vídeos aqui. A dica é a seguinte, não há qualquer dúvida de que a capacidade do nosso cérebro é fenomenal. Na verdade, seriam necessários 2 prédios do tamanho do World Trade Center para armazenar toda a capacidade de seu cérebro. Mas sem saber como recuperar e usar tudo que foi armazenado, esse potencial é inútil. O que permite que você pegue tudo o que deseja em seus bancos de dados pessoais. O que permite isso? Que você pegue tudo que você joga no seu banco de dados. O enorme poder das perguntas. Frequentemente, nossa incapacidade de utilizar as experiências deve-se menos a uma falha de memória do que a uma falha em fazer as perguntas que dão acesso às nossas capacidades. Que tipo de pergunta você pode fazer agora que vai mudar o seu destino? Por exemplo, o que eu posso fazer em 77 dias? O que eu posso fazer em 77 dias para eu passar no concurso de Minas Gerais? Já reprovei 3 vezes, mas o que eu posso fazer para literalmente arrebentar? Que tipo de desafio, que tipo de pessoa, que tipo de mentor que eu preciso para me orientar, para que eu possa ir para o próximo nível, para que eu possa arrebentar em Minas Gerais. E aí, quais são as perguntas que você tem feito para você? Essas perguntas estão acabando com você, porque assim, amigo, você é livre para fazer a pergunta, queridão, mas o seu cérebro vai responder a partir da sua pergunta. Então se você pergunta, por que eu reprovei? Porque sempre acontece isso comigo, o seu cérebro vai te dar uma resposta de merda. Agora, se você perguntar como que eu faço, o que as pessoas têm feito para passar em Minas Gerais, o que elas têm feito para poder arrebentar, pode ter certeza, sua vida vai ser diferente e você vai encontrar o resultado que você quer. E como eu sempre digo, me segue lá no Instagram, paulomachado.oficial, me segue lá também no Facebook, Professor Paulo Machado. No Instagram que eu estou postando o tempo todo é paulomachado.oficial. Corre lá, aperta o botão de curtir nesse vídeo, nos siga aqui no YouTube, tá? Aliás, todas as manhãs, todas não, quase todas as manhãs, a partir das 5h30 eu estou ao vivo resolvendo questões de concurso público, lendo leis estranhas, aquelas que ninguém quer ler, mas que sempre caem e fazem a diferença entre quem está no topo e quem está embaixo. Macetes, dicas para a segunda fase, 5h30 da manhã. Aliás, tem grupo aqui para você participar, um grupo chamado Questões da Madrugada. Entra lá para você participar. Beleza? Só isso ou tem mais algum recado? Então beleza, então é o seguinte, como eu sempre digo, vai que dá!